Então esses menores estão barbarizando. É o marginalzinho amarrado ao poste. E como ele sabe que ele é inimputável, quando muito, curte 3 anos de férias numa fundação casa... A roubar eles não gritam. É difícil ter jeito esse negócio de não mexer nessa lei, né, Edson? Eu lanço uma campanha. Faça um favor ao Brasil. Adote um bandido. Aí, 2010. Cego, seco, tempo fechou, escureceu, aí moiou, chiou, não convenceu, prego se pregou. Projeto de Emenda Constitucional número 171 de 1993. Para os que irão discutir e votar nas comissões legislativas, a PEC pode ter um efeito reparador, capaz de retirar da sociedade aqueles considerados danosos a ela. O projeto tem por objetivo colocar os menores de idade em celas, atrás de grades, vendo o sol brilhar apenas naquele lugar cercado, sem ver o horizonte além dos muros. Você já foi criança? Já viveu a adolescência? Já foi vítima de um menor de idade? Meu filho fazia estágio na Rede TV, então ele estava voltando do estágio aquela noite, inclusive mais cedo, porque no dia seguinte ele tinha prova na faculdade. E aí às 8h53, que marca o relógio aqui em frente, ele foi abordado por um menor. Ele entregou o celular e o rapaz, eu falo assim, o rapaz o executou. Porque, eu falo execução, porque no começo, até depois eu parei porque isso estava me enlouquecendo, mas se você parar e assistir quadro a quadro, desde a chegada dele aqui pela grade do portão até a hora do disparo, você vê que ele deu um primeiro disparo e a bala falhou. Aí ele dá um passo, meio passo assim para trás, engatilha a arma e mira na cabeça do meu filho e atira. Então ele quis matar, efetivamente. Até me causa estranheza assim, as pessoas que falam que são contra a redução da maioridade penal, porque elas não têm a dimensão do que é. Porque esse menor que tira uma vida, ele não tira a vida só do seu filho. No meu caso, ele tirou a vida de uma família. Sou pai da Liana, que morreu vai fazer 12 anos, assassinada por um menor de idade, o Roberto Aparecido Alves Cardoso, vulgo Champinha. E eu, há mais de 11 anos, venho construindo um projeto que eu hoje posso chamar de um projeto de lei, que está bem estruturado, bem pensado, bem refletido, que foge um pouco dessa discussão contra ou a favor da redução da maioridade penal. O meu projeto é a responsabilização do menor que comete crimes hediondos. O que eu defendo é, praticou os crimes da Lei 8.072, que são os crimes hediondos, esses não têm que ter idade. A partir do momento que praticou, seja com 10, 12, 14, 17, sei lá, a idade que for, responde como adulto. Os crimes da Lei 8.072, basicamente, homicídio, latrocínio, estupro, sequestro, tráfico de drogas. Tem um feminicídio hoje, mas talvez o jovem não pratique esse tipo de crime pelo gênero. Quando a gente está falando de um menor de 16 anos, que comete homicídio, estupro, latrocínio, roubo sob ameaça de arma, para esses casos eu defendo que ele responda criminalmente, então, se ele tem consciência do ato praticado, e caso ele seja condenado, ele cumprir pena numa unidade prisional da Fundação Casa, não no sistema prisional comum, até completar os 18 anos. E se depois disso ainda tiver pena a cumprir, que aí sim ele pode ser transferido para o sistema prisional de adultos. Agora, eu não concordo, em hipótese nenhuma, você colocar um jovem de 16 anos por um crime menor, de menor dano à sociedade, numa prisão comum. Contra ou a favor da redução da maioridade penal. Então, eu sempre fui a favor da redução. Eu acho que o jovem tem plena consciência do que ele faz. Quando o governo quer favorecer as coisas para ele, aí o jovem é visto como adulto. Então, hoje em dia, o jovem de 16 anos pode votar. Então, se você pensar hipoteticamente falando, no nosso Brasil, o sistema 50% mais um elege a pessoa. Então, se você pensar hipoteticamente que numa eleição presidencial, por um voto
de um menor de 16 anos, de 18 anos, pode decidir quem vai ser o futuro presidente do nosso país, por que ele não pode responder também por aquilo que ele pratica? Um dos argumentos que a gente ouve é muito porque pode votar aos 16 anos. O que tem a ver matar com votar? Uma coisa é você discutir se o jovem tem ou não tem consciência política aos 16 anos. Acho que muitos jovens sim têm condição de votar de forma consciente aos 16 anos. Agora, isso não tem vínculo nenhum com a criminalidade. Essa consciência, ela existe, mas ela é relativa. Ele tem consciência do que faz? Sim. Tem consciência do crime? Sim, tem consciência do crime. Mas o que eu digo é o seguinte, esse discurso, ele é muito bonito para um país que funciona, que está civilizado. No nosso país, que o sistema prisional é absolutamente falido, que o sistema prisional não funciona, esse discurso também não funciona. Então é muito bonito você usar o discurso, e é um discurso para que todos achem que você está procurando uma nova sistemática para punir o jovem, né, usando esse equilíbrio, já que ele pode votar, ele tem obrigações, ele tem consciência de que ele deve ser punido, mas você tem que primeiro tratar da forma interna. Como vai ser essa punição? Onde esse jovem vai ser colocado? E como vai ser essa estrutura? Isso é um projeto, na minha opinião, que acaba tendo um caráter muito mais populista para dizer que vai resolver um problema e não vai resolver nenhum problema. O poder legislativo é a representação da voz do povo, mas na rua existe um debate que parece não ter fim. Punição é solução? Absolutamente não. Uma burrice, uma injustiça, uma coisa fora de qualquer propósito. Só os caras que estão na Câmara hoje, na Câmara Federal, seriam capazes de propor alguma coisa tão abjeta. Nós devemos a esses jovens alguma coisa mais significativa em termos de educação, de amparo legal. O Estado não toma conta do menor como deveria tomar conta do menor. Ter educação, né, decente, que não tem, entendeu? As escolas estão aí, a Deus dará, né, para dizer a verdade. Os professores estão sendo ameaçados pelos menores. E tem assim, não sei, tem que mudar muita coisa. A maioridade penal, ela não é a solução, né? Porque se não investir na educação, não vai adiantar nada você diminuir a maioridade penal, né? Mas eu acho que isso vai trazer um pouco de regras. Mas acho que o caminho não é esse. Eu sou a favor, sim. Porque eu acho que quem pode matar pode ficar preso também, né? Só por esse motivo. Hoje os jovens estão muito precoces, né? E uma das maiores causas que tem aumentado o crime, tem aumentado o mal, é porque não tem mais punição para os jovens. Hoje o jovem de 14 anos, ele atira, ele mata e não acontece nada com ele. Muito badalheira, pelo fato de serem jovens, acho que nada acontece, estão aprontando demais, muita coisa errada. A partir do momento que eles são... com 16 anos a pessoa pode votar, é porque eles são responsáveis. Por que eles não podem assumir o crime com 16 anos também? Eu sou a favor, sim. Ele já está instruído a ponto de ter discernimento do que é certo e do que é errado. Independente daquilo das pressões populares, né? Eu acredito que hoje o jovem, se ele está instruído para determinados assuntos, ele pode também ser responsável pelos seus atos. Tem muitos adolescentes que aproveitam essa situação justamente para roubar, para matar e para fazer outras coisas mais. Mais velhos aproveitam dos mais novos para manter o crime na rua, para manter o crime acontecendo. Porque daí eles são impunes, eles continuam fazendo o que eles querem e aí sai livre dessa. De acordo com o Instituto Datafolha, 87% da população é a favor da redução da maioridade penal. Os argumentos apresentados estão, em geral, mais próximos de punição que de educação. Uma grande probabilidade, inclusive, né, quando a gente fala da repressão, do combate ao crime, né, do efeito que isso tem. Né? Muitas vezes, quando as pessoas reproduzem esse argumento, mesmo as pessoas que defendem a redução da maioridade penal, são aquelas que expressam frases como bandido bom é bandido morto, ou direitos humanos são para humanos direitos. Então, até mesmo, né, ainda que nós aceitássemos esse argumento de que os direitos humanos são para humanos direitos, para identificar quem é o tal do humano direito, seria necessário que se concedesse a ele todos os direitos humanos. O princípio é o contraditório, a ampla defesa, né,
o duplo grau de jurisdição, ter um advogado, a presunção da inocência, quando a gente sabe que isso não acontece. Os partidos mais conservadores ganharam representação parlamentar e os mais progressistas perderam, né? Então foi feito um levantamento pelo DIAP e constatou que esse é o Congresso brasileiro mais conservador dos últimos 50 anos. Então a bancada BBB, que representa os interesses do boi, da bala e da Bíblia, o latifúndio, a bancada chamada da segurança pública e alguns grupos de uma direita religiosa sectária estão ganhando força. Pode interessar aos políticos, àqueles que têm uma proposta muito mais à direita e conservadores, aqueles que se interessam por bandeiras eleitoreiras, por fama fácil e que usam isso como uma cortina de fumaça para iludir o povo na questão que dentro desse sistema apodrecido é chamado de segurança. Quando nós falamos em crianças e adolescentes no Brasil, há um direito pertinente às crianças e adolescentes pré e pós 88. A Constituição de 88 lança uma nova ideologia, uma nova mentalidade, uma nova cultura, um novo paradigma no trato da criança e do adolescente como sujeitos de direito em peculiar condição de desenvolvimento, a merecer proteção especial e a merecer absoluta prioridade por parte do Estado, da família e da sociedade. A Constituição de 88 é um marco emancipatório, uma das constituições mais avançadas no mundo no que se refere à proteção da infância. E o que ocorre pós-88? O Brasil ratifica a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, endossando essa nova mentalidade, e adota o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai aprofundar, densificar e desenvolver esta mentalidade, prevendo como ponto de partida essa visão. Crianças e adolescentes são verdadeiros sujeitos de direito, em peculiar condição de desenvolvimento, merecem respeito, merecem proteção especial, têm direitos e desses direitos derivam os deveres no campo das políticas públicas. A realidade da infância e da adolescência no Brasil, de um modo geral, sempre foi colocada em segundo plano a nível das políticas públicas. Mas ocorreram lutas, movimentos populares, movimentos sindicais, movimentos de igreja, principalmente a Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo, eu sei, e as demais no Brasil também lutaram muito, para que realmente aqueles que estavam efetuando trabalhos de competência, de protagonismo, de emancipação da infância e adolescência do nosso país, nós realmente elaboramos, construímos de uma forma coletiva em todo o Brasil o Estatuto da Criança e o Adolescente, apoiado por todos os setores da sociedade nacional, desde governantes, governados, empresários, gente da pobreza, gente ligado à luta sindical no país, aqueles que realmente acreditam que é importante o desenvolvimento peculiar dessa infância e adolescência, porque deles será o futuro dessa nossa nação. Tentem acatar limite imposto na visão, sua instrução foi raça, sua falta de noção me passa, sua ignorância vem de casa, quase justifica seu... Por que somos contra? Somos contra porque se as condições da educação, do poder aquisitivo dos pais, que tivesse habitação, alimentação, saúde, escola, recreação, etc., fosse para todos, teríamos condição de nem termos estatuto, porque os direitos já estariam sendo cumpridos pela Constituição brasileira. A criança precisa viver a plenitude do seu desenvolvimento peculiar como objetivo central do Estatuto da Criança e do Adolescente. Normas e diretrizes, mais do que o Estatuto da Criança e do Adolescente, seriam princípios humanos. Como humanizar a nossa convivência e a nossa sociedade? É preciso ter um arranjo social onde tenha uma lei, uma norma legal para garantir que as crianças e os adolescentes tenham vida. O ECA, ele lança luzes a uma nova percepção da infância e a um novo paradigma pautado pela doutrina da proteção integral. Da perspectiva do ECA,
quando há ato infracional praticado por adolescentes são as medidas socioeducativas. A ideia é o quê? É reintegrar, é ressocializar, é uma perspectiva de inclusão, pedagógica de inclusão, e não é pautada pela repressão exclusiva. Na minha opinião, o ECA tem que ser implementado. O ECA tem que ser implementado no que se refere aos direitos, à educação, ao lazer, ao esporte, ao tratamento digno e respeitoso das nossas crianças e adolescentes. Como diz o grande jurista e queridíssimo amigo professor Damo Dallari, a criança tem direito à infância, a criança tem direito a ser criança. As medidas socioeducativas, as medidas de internação dos jovens infratores ainda são mais eficazes do que as penas que são aplicadas aos maiores de 18 anos de idade. Tem pesquisas que comprovam justamente que entre os menores infratores que sofreram algum tipo de punição, de pena restritiva da liberdade, o índice de reincidência é muito menor do que aquelas pessoas que foram presas de acordo com a legislação, de acordo com o Código Penal. Menos de 2% dos crimes violentos hoje no Brasil são praticados por menores de 18 anos. Então é muito pouco, em termos absolutos e relativos, o número de crimes violentos que são praticados por menores de idade. Os crimes, os atos criminosos infracionais praticados por adolescentes no Brasil apontam a 4% do total dos crimes, sendo que eles são responsáveis por menos de 1% dos homicídios praticados no Brasil. 99% dos crimes graves são praticados por adultos, 1% por adolescentes. O jovem saber que você... eles vão falar que eu sou vítima da sociedade, então eu vou praticar o crime. Ou então você dá a oportunidade do bandido maior de idade pegar esse menor e colocar na linha de frente do crime, porque vai dizer assim, tá vendo? Eles vão dizer que a sociedade falhou com ele caiu na mão do bandido. Outro mito, né, que costuma ser repetido é o de que os menores de 18 anos hoje no Brasil permanecem impunes. Não é verdade. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, estabelece algumas medidas punitivas, como, por exemplo, o tratamento socioeducacional e também essas penas privativas de liberdade. É uma outra metáfora de mau gosto, né? Fundação Casa, isso é o nome bonito que puseram na FEBEM, e que é a modernização do controle, a modernização da tortura, a modernização da negação da vida. Essas coisas de casa não tem nada. Essa juventude não é culpada, quem é culpada é a política pública ausente nesse país. Ela, sim, tem a lacuna no nosso país. Falta equipamentos sociais para poder responder a essa realidade da infância. Então, essa que é a lacuna maior para que adolescentes não estejam na escola. Não estão na escola porque não têm uma alimentação, não têm uma habitação condizente, não têm saúde suficiente. Então, falta roupa para que ele possa não sofrer preconceito, discriminação e racismo dentro das escolas, porque ninguém quer ir descalço para as escolas. Eu falo que esse país, os valores estão muito estereotipados. Você valoriza aquilo que não é para ser valorizado e não dá valor àquilo que realmente tem que ser valorizado, que é o jovem trabalhador, o jovem que luta todos os dias, que estuda, que tenta ganhar a vida honestamente, que sai e batalha por um Brasil melhor. E não valorizar aquele que vem e vai te tirar a sua vida por um simples celular. Os alunos do Colégio São Domingos, localizado em um bairro nobre de São Paulo, dão voz aos adolescentes contrários à decisão de redução da maioridade penal. A última coisa que a gente tem que fazer é, focar em casos específicos, tá ligado? Porque, é claro que existe tristeza, cara, é claro que existe raiva, claro que existe revolta, mas supostamente eu acho que esses são os tipos de coisas que não deviam entrar, na hora de decidir uma lei, tá ligado? Levar um menor pra prisão não é algo que vai ajudar na formação dele. Acho que é algo que vai piorar. E tem outras maneiras de se lidar com o menor infrator
que são melhores para o menor do que levar ele para a cadeia. Você entra na questão do menor. Você fazer essa pergunta para a gente, de uma escola privada, de Perdizes, no espaço que a gente está ocupando, é uma coisa, porque a gente está na base da meritocracia, tem sim uma galera específica que está estudando aqui, é uma lógica excludente. Então, ninguém aqui vai ser realmente afetado por isso. O meio que você vai nascer vai determinar muita coisa, não é? Somos livres, corra, lute, trabalhe todos os dias, que um dia você vai conseguir chegar lá, porque você tem a possibilidade. A questão é que a gente nasce em bercinho de ouro, com um nomezinho escrito. A gente não está falando, eles são incapazes, porque... Não. É o meio que essa pessoa está, as coisas que essa pessoa escuta, todas as milhões de bombas de propaganda e de mídias que eles têm acesso, sabe? Quantos canais abertos tem? O que esses canais abertos passam? Para todo mundo aqui é muito certo que a gente vai para a universidade. E essa lógica também vai entrar nesse menor, porque esse menor não está na nossa realidade que ele vai entrar numa universidade e depois ele vai entrar no mercado de trabalho. Ele não está inserido nisso. Um pouco do que os olhos unem é o que o coração sente escrachado. No auge o mal me chama pro bailado, me rendo, pecado. Me escondi atrás dos copos e dos trap, maturo, ranzinhos e endiabrado, coliseu e cana. Nunca na vida eu fui eu mesmo, me acomodei no conforto de não resistir ao veneno doce. E antes fosse, aqui onde o corpo suja a alma, é um passo fugir pra não ter que enfrentar os traumas. Eu me convenço disso, mano. Não sei como funciona, aprisionar da calma, que só o desespero. Um dos projetos que se imagina que vai melhorar a questão do envolvimento de menores na violência é do governador Geraldo Alckmin, que prevê um aumento do prazo de internação entre 8 e 10 anos. Acho que é mais um golpe publicitário, na verdade, porque se a gente tem uma previsão de 3 anos e não fica 3 anos, o que adianta aumentar para 10 e ficar 1 ano? Não vai adiantar deixá-lo internado 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos ou 8 anos. Não vai mudar nada. Tá? Ele vai sair depois de 8 anos com a mesma mentalidade. Ou seja, você está transformando o sistema educativo que deveria ser para o menor infrator em um sistema prisional para menores, tão somente separado do sistema prisional dos maiores. Nosso sistema prisional, que é caótico, eu digo sempre, a expressão que eu uso, que são masmorras, não são prisões, não recuperam ninguém. O Estado não manda dentro dos presídios, quem manda dentro dos presídios é o crime organizado, ou seja, você vai colocar todo e qualquer jovem a partir dos 16 que cometa desde uma coisa grave até uma coisa de baixíssima gravidade num sistema carcerário que não está recuperando ninguém. Se isso aí for adiante, o que acontece? Você vai pegar menores de 18 anos, de 16 anos e colocar no sistema prisional com pessoas mais velhas. Hoje em dia, se diz que o maior de idade ele acaba cooptando o menor de 18 anos para a prática do crime, porque esse menor não vai poder ser preso. O que vai acontecer? Vão ser cooptados para o crime menores de 16 anos. Nós estamos entre a 3ª ou 4ª maior população carcerária do mundo. Temos 574 mil presos, segundo dados de junho de 2013. Perdemos apenas para Estados Unidos, China e Rússia. E de 92 a 2013, o Brasil elevou a taxa de encarceramento em 318%. E o que é mais preocupante é que 43% dos presos são provisórios. E nós sabemos o colapso do sistema carcerário. Ou seja, se a pena deve ter um caráter retributivo e ressocializador, o sistema carcerário não satisfaz quaisquer dessas finalidades. O índice de reincidência é 80%, o que aponta ao total fracasso das políticas nesse campo, ao fracasso da dimensão ressocializadora e, ademais, o sistema carcerário muitas vezes é refém do crime organizado. A legislação penal aplica-se muito mais para as pessoas pobres do que para as pessoas ricas, para as pessoas negras do que para as pessoas brancas. Enfim. Então isso reforçaria ainda mais o fato de que as oportunidades de acesso à justiça não são iguais para todos aqui no Brasil e isso acabaria encarcerando aquela população favelada, negra, desempregada, enfim, que tem menos oportunidades de acesso à educação formal, por exemplo.
O CRP São Paulo vem trazendo a público uma posição em relação à redução da maioridade penal, que é uma posição afirmada pelo conjunto de psicólogas e psicólogos do Brasil inteiro há muitos anos, né? A gente tem uma instância democrática de tomada de decisão em relação à atuação da psicologia, em relação a posicionamentos da psicologia sobre temas presentes na nossa sociedade, que é o Congresso Nacional da Psicologia. E há muitos anos o coletivo de psicólogas e psicólogos tem afirmado nesse Congresso Nacional da Psicologia o seu compromisso em defesa dos direitos da criança e adolescente e, portanto, exigido dos conselhos uma posição de protagonismo contra a redução da maioridade penal. O que a gente tem é um conjunto de crianças e de adolescentes do nosso país destituídos do direito de educação, do direito de convivência familiar, do direito de acesso à cultura, do direito à convivência comunitária, submetidos a situações de violência, né, e que são penalizados hoje com uma leitura que aponta que são eles os responsáveis pela criminalidade ou pela violência que está presente na nossa sociedade. Quando todos os dados indicam que, na verdade, os adolescentes e jovens brasileiros são as maiores vítimas da violência presente na nossa sociedade. O que é educar e como educar os jovens para que eles tenham liberdade, responsabilidade, responsabilidade é uma palavra que fica muito moralizada, né? Mas que tenham como serem responsivos a esse mundo. Como é que o jovem vai responder a um mundo que o nega, que o maltrata, que o leva para a passividade, para a incapacidade de ter alegria, de ser feliz, de existir? Ilusão estereotipada, século XXI. Bem-vindo ao show, primeiro ato. Envolve o coração de fato. Se cruza seu caminho é pau no gato. A malandragem ele ganha a manutenção dos ratos. Sem massagem, pois aqui dentro pilantragem é mata, é nova viagem. Se sente a pedra no sapato, anda mó chave. Porque é insano e não sensata. Mais um fato a considerar nesse relato. Devia agradecer, podia te matar e não mato. Mas o que cê tem é um cato, vendo barato só pra ser chato. Até pegar a boa e ter o que comer no prato. Anonimato, na hora do ato, o que cê viu é fato, o que ouviu é só boato. Roeiro nato, amanhã é preto, pai mulato, fé no amuleto, aí de pé conforme o trato. Nasceu no gueto, as patricinhas xelicato, mas odeia o mundo, é vagabundo e não quer nem contar. Só ilude o personagem.